Eu nasci há milhares de anos, em meio a águas e vulcões. Surgi forte, resiliente, em um berço de tradições. Sou o país do sol nascente, que desperta com luz e calor. Meu povo é forte e valente, tem espírito e muito amor. Já enfrentei guerras cruéis, que deixaram cicatrizes na pele. Mas sempre reergui-me fiel, com a garra de um samurai leal. Já passei por desastres naturais, terremotos, tsunamis e tufões. Mas nunca perdi minha essência, e renasci com novas lições. Hoje sou belo e resplandecente, uma pérola do Oriente. Tenho cultura rica e fascinante, que encanta a todos, certamente. Sou avançado tecnologicamente, mas não perco minhas raízes. A tradição é a minha identidade, que me define e me engrandece. Sou a terra dos samurais, das geishas e do chá verde. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o Japão, um país de fé. O Japão, terra de uma cultura tão rica e cheia de curiosidades. Como muitos sabem, o país é um arquipélago composto por várias ilhas, sendo as principais Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Mas você sabia que o Japão também tem uma ilha habitada exclusivamente por coelhos? Sim, a ilha de Okunoshima é um verdadeiro paraíso para esses fofos animais. A história da ilha é curiosa, já que durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada como local de produção de gás venenoso para uso militar. Porém, após a guerra, todos os coelhos utilizados nos testes foram soltos na ilha e, com o tempo, se reproduziram e se tornaram a principal atração da região. Hoje em dia, é possível visitar a ilha e interagir com esses simpáticos animais, que se aproximam dos turistas em busca de comida e carinho. É realmente um lugar encantador e único. O Japão é um país fascinante por sua geografia única, com mais de 100 vulcões ativos, sendo a maioria localizada ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. Essa localização privilegiada também faz do Japão um lugar propenso a terremotos e tsunamis, como o que ocorreu em março de 2011, quando um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter sacudiu a costa leste do país, seguido por um tsunami que devastou a região costeira e deixou mais de 15 mil mortos. Entre os vulcões mais ativos do Japão está o Monte Aso, localizado na ilha de Kyushu. Em abril de 2021, o Monte Aso entrou em erupção, causando uma grande coluna de cinzas e obrigando as autoridades a evacuar a área circundante. Apesar do risco constante de atividade vulcânica, os japoneses aprenderam a conviver com essa ameaça e desenvolveram tecnologias avançadas para monitorar e prever possíveis erupções. Os terremotos também são uma realidade constante no Japão, um país que está localizado no encontro de 4 placas tectônicas. Em fevereiro de 2021, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa de Fukushima, causando danos materiais e fazendo com que as autoridades emitissem alertas de tsunami. Felizmente, dessa vez não houve grandes consequências, mas os japoneses sabem que devem sempre estar preparados para o pior. O Japão é conhecido como o país do sol nascente devido à sua localização geográfica única em relação ao meridiano de Greenwich. É uma tradição antiga no país admirar o nascer do sol, especialmente no início do ano novo, e muitas pessoas sobem montanhas para assistir a este fenômeno incrível. Segundo a lenda japonesa, a deusa Amaterasu era a deusa do sol e se escondeu em uma caverna depois que seu irmão matou a deusa da alimentação. O mundo ficou mergulhado na escuridão até que os outros deuses a convenceram a sair da caverna com uma dança engraçada. Quando ela viu o sol novamente, se iluminou com sua luz e desde então, os japoneses consideram o sol um símbolo divino e importante para sua cultura. Além de suas belezas naturais, a cultura religiosa do Japão é outra razão pela qual o país é tão fascinante. A cultura japonesa é profundamente influenciada pelo shintoísmo, budismo e confucionismo, e essa mistura resulta em uma forma única de vida. O shintoísmo é uma religião indígena do Japão que enfatiza a reverência aos espíritos e deuses da natureza, enquanto o budismo, que foi introduzido no Japão no século VI, trouxe consigo ensinamentos sobre compaixão, moralidade e sabedoria. O confucionismo, que se originou na China, é uma filosofia que enfatiza a moralidade, a justiça e a ordem social.
Sabia que o primeiro imperador do Japão, Jimmu, assumiu o trono em 660 a.C.? Muitos detalhes sobre sua vida e reinado são lendas e mitos, tornando difícil distinguir a história real da ficção. Por exemplo, acredita-se que ele tenha reinado no século VII a.C. e fundado a dinastia imperial japonesa, mas muitas das histórias sobre sua vida envolvem elementos míticos, como sua descida do deus do sol Amaterasu e sua conquista do Japão com a ajuda de criaturas sobrenaturais como dragões e ursos. Esses mitos fazem parte da rica tradição cultural e folclórica do Japão, e a figura de Jimmu continua sendo reverenciada como um importante fundador da nação japonesa. Apesar dos momentos de glória, a história do Japão também é marcada por períodos difíceis, como sua participação na Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra contra o Japão e seus aliados. A guerra teve um impacto desastroso na economia e na população japonesa, com a escassez de alimentos e recursos essenciais, além da perda de inúmeras vidas durante os anos de conflito, tanto no Japão quanto em outros países. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando uma devastação inimaginável e deixando inúmeras vítimas fatais ou sofrendo com as consequências da radiação. Esse fato levou o Japão a se render em 15 de agosto do mesmo ano, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, o Japão cometeu várias atrocidades, incluindo o massacre de Nanking, onde mais de 300 mil chineses foram mortos. A tática kamikaze, em que pilotos japoneses se lançavam em missões suicidas contra navios inimigos, tornou-se uma das marcas registradas do Japão na Segunda Guerra Mundial. Embora seja uma parte difícil da história do Japão, a experiência da Segunda Guerra Mundial também teve um impacto significativo no país. Após a guerra, o Japão passou por um processo de reconstrução e desenvolvimento que o transformou em uma das maiores potências econômicas do mundo. É verdade que a expectativa de vida no Japão é uma das mais altas do mundo, com média de 84 anos, resultado da atenção dada à saúde e da dieta saudável dos japoneses. A culinária japonesa é conhecida por ser rica em frutos do mar, grãos integrais, legumes e outros alimentos saudáveis, contribuindo para uma vida longa e saudável. No Japão, a média de trabalho diário pode variar dependendo do setor e da empresa em que a pessoa trabalha, mas geralmente é de cerca de 8 horas por dia. Entretanto, é comum que os trabalhadores japoneses façam horas extras, o que pode significativamente aumentar o tempo que passam no trabalho. Devido à cultura de trabalho no país, muitos sentem que devem permanecer no trabalho até que o supervisor saia, mesmo que isso signifique trabalhar horas extras. No Japão, o sistema educacional é altamente competitivo e rigoroso, com exames de admissão para escolas de prestígio, incluindo universidades, que são considerados extremamente difíceis. Entretanto, a educação é altamente valorizada na cultura japonesa, e muitos pais investem pesadamente na educação de seus filhos. Em termos de número de estudantes, a maior universidade do Japão é a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, Tokyo University of Foreign Studies, que tem cerca de 5.000 alunos matriculados em seus cursos de graduação e pós-graduação. Por outro lado, em termos de área do campus, a maior universidade do Japão é a Universidade de Tsukuba, University of Tsukuba, que ocupa cerca de 2.580 hectares, proporcionando um ambiente amplo e agradável para seus estudantes. A moda Lolita é inspirada na moda rococó e vitoriana, com ênfase em saias rodadas, laços, rendas, babados e cores pastel. Ela se tornou popular no Japão na década de 1980, quando as jovens japonesas se interessaram pelo estilo gótico e punk, adaptando-o para incorporar elementos da moda vitoriana. O nome Lolita vem do romance de mesmo nome de Vladimir Nabokov, embora a moda em si não tenha nada a ver com a história do livro. Hoje, a moda Lolita é uma subcultura bem estabelecida no Japão, com lojas especializadas, eventos de moda e até mesmo revistas dedicadas ao estilo. O Japão é famoso por seus jardins zen, que são projetados para inspirar meditação e tranquilidade.
Esses jardins são construídos com areia, pedras e plantas, e são uma parte importante da cultura japonesa há séculos. Finalmente, o anime e o mangá são formas populares de entretenimento no Japão. O anime é a versão animada dos mangás, que são histórias em quadrinhos japonesas. Esses dois meios de comunicação são populares em todo o mundo e têm uma grande base de fãs. O teatro japonês é rico em tradição e diversidade. O kabuki, por exemplo, é uma forma popular de teatro que apresenta canto, dança e drama. Os atores usam maquiagem pesada e roupas elaboradas para retratar personagens históricos ou lendários. Já o nó é uma forma mais antiga de teatro japonês, que remonta ao século XIV. É uma forma mais minimalista, com poucos atores em cena, e apresenta máscaras e roupas tradicionais. Além do teatro, o Japão é conhecido por suas artes manuais. O origami é uma arte de dobrar papel em formas diversas, criando objetos incríveis apenas com um pedaço de papel. Já o ikebana é a arte japonesa de arranjos florais, que enfatiza a simplicidade e a beleza da natureza. O haiku é um estilo de poesia japonês que consiste em apenas 3 linhas. É uma forma de arte muito apreciada no Japão e em todo o mundo, e é um exemplo do amor e respeito que a cultura japonesa tem pela natureza. O sushi é um prato tradicional japonês feito de arroz e peixe cru. Sushi tem uma longa história no Japão, e existem muitos tipos diferentes de sushi, incluindo o nigiri, o maki e o temaki. O sushi é servido em muitos restaurantes japoneses ao redor do mundo. Se você é um amante da culinária japonesa, certamente já ouviu falar de alguns pratos incríveis que fazem sucesso em todo o mundo. O ramen, por exemplo, é um macarrão que conquistou o paladar de muitas pessoas, enquanto o wagyu, uma carne bovina japonesa, é conhecido pelo sabor único e pela textura incrível. Mas se você é fã de lanches, o takoyaki é uma opção deliciosa, feita com polvo empanado em uma massa de farinha e cozido em uma máquina especial. E se você deseja experimentar um prato mais sofisticado, o tempura é uma ótima escolha, pois consiste em frutos do mar e legumes empanados e fritos. Além disso, a culinária japonesa é conhecida por suas técnicas de preparo cuidadosas e elegantes, que resultam em pratos visualmente deslumbrantes. Se você gosta de bebidas alcoólicas, o Japão também tem muito a oferecer. O sake é uma bebida tradicional japonesa feita de arroz fermentado, enquanto o shochu é uma outra bebida alcoólica feita de batata doce ou cevada. Mas se você prefere chá, o mate é um chá verde que é a bebida mais popular do Japão e faz parte da cultura japonesa há séculos. O chá verde é feito a partir das folhas da planta Camellia sinensis, que é cultivada em todo o país. O chá verde é conhecido por suas propriedades antioxidantes e por ajudar a melhorar a saúde em geral. Além de comida e bebida, o Japão tem muitas outras coisas interessantes a oferecer. O melão yubari é uma variedade de melão japonesa que é famosa por seu sabor doce e textura suave. E se você é um amante de carne, você deve experimentar o Kobe, um tipo de carne bovina japonesa que é conhecido por seu marmoreio de gordura. E para aqueles que querem experimentar algo um pouco diferente, há o okonomiyaki, um tipo de panqueca japonesa feita com repolho, farinha e ovos, e é servido com uma variedade de ingredientes. Então, se você está planejando uma viagem ao Japão ou simplesmente quer experimentar algo novo, experimente alguns desses incríveis pratos e bebidas japonesas. O Japão é reconhecido por sua tecnologia avançada e inovação. O país se recuperou rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, impulsionado pela indústria manufatureira. Empresas japonesas de eletrônicos como a Sony e a Panasonic tornaram-se líderes mundiais em seus setores, enquanto a indústria automotiva japonesa também se destacou como uma grande concorrente global. Entre as inovações japonesas que revolucionaram o mundo, podemos citar o Walkman, lançado pela Sony em 1979, que mudou a forma como as pessoas ouviam música. O Nintendo Entertainment System (NES), lançado em 1983 pela Nintendo, tornou-se um dos consoles de jogos mais populares de todos os tempos, ajudando a estabelecer a indústria de jogos eletrônicos japonesa. E a primeira câmera digital comercialmente bem-sucedida foi criada pela empresa japonesa Fujifilm em 1988.
revolucionando a fotografia ao permitir que as pessoas tirassem e visualizassem fotos instantaneamente. Hoje, o Japão continua liderando o mundo em tecnologia avançada, com destaque para a robótica, a inteligência artificial e as tecnologias verdes. Empresas como a Honda, Toyota e Mitsubishi estão na vanguarda da produção de carros elétricos e veículos autônomos. Enquanto a robótica japonesa é uma das mais avançadas do mundo, com robôs que são usados em hospitais, fábricas e até mesmo em serviços domésticos. Já ouviram falar do Hanami? É um festival super tradicional que celebra as flores de cerejeira que florescem na primavera em todo o país. É um momento de união, de apreciar a beleza das flores e de fazer um piquenique com os amigos e familiares. É uma festa linda. O Obon é um festival de 3 dias que homenageia os antepassados que já se foram. Acredita-se que nesse período, os espíritos dos ancestrais visitam os seus familiares. As pessoas fazem oferendas, acendem incensos e dançam em agradecimento aos seus antepassados. O Shogatsu é a festa de Ano Novo no Japão. É um momento de renovação, de limpeza, de deixar o ano velho para trás e começar uma nova etapa. As pessoas se reúnem com a família, fazem orações nos templos e comem uma comida especial chamada Ozeshi Ryori. O Setsubun é um festival de primavera que marca o fim do inverno. É um momento de espantar os maus espíritos e de atrair a sorte e a prosperidade. As pessoas jogam feijões para fora de casa enquanto gritam Onivasoto. Fukuva Ushi, fora com os demônios. Bem-vindo à sorte. E por último, mas não menos importante, temos o Gion Matsuri, um dos festivais de verão mais famosos do Japão. Ele acontece em Kyoto e é famoso por seus desfiles, que exibem carros alegóricos, dançarinos e músicos. E claro, não poderia faltar os fogos de artifício, que iluminam o céu e deixam tudo ainda mais incrível. Sabe aqueles guerreiros poderosos e habilidosos que a gente vê em filmes e animes? Eles são os samurais e têm um código de honra chamado Bushido. Esse código era tão importante para eles que preferiam morrer a desonrar sua palavra ou seu mestre. Bem intenso, né? Já ouviram falar do Shogunato Tokugawa? Ele governou o Japão por mais de 250 anos, de 1603 até 1868. Esse período ficou conhecido como Pax Tokugawa, porque foi um período de paz e estabilidade no país. Agora, falando de pontos turísticos, vocês já viram o Templo Kinkakuji, também conhecido como Pavilhão Dourado? Ele é maravilhoso, o nome já diz tudo. O templo é todo coberto por folhas de ouro. É um dos lugares mais famosos do Japão e com certeza vale a pena visitar. Outro lugar incrível é o Grande Buda de Kamakura. É uma estátua gigante de bronze de Buda e é um dos pontos turísticos mais populares do país. É impressionante ver como os japoneses conseguiram fazer uma estátua tão grande e detalhada. A capital japonesa, Tóquio, é a maior cidade do mundo em termos de população, com mais de 37 milhões de habitantes na área metropolitana. A Torre de Tóquio é uma famosa atração turística que foi construída em 1958. Com 333 metros de altura, ela é uma das estruturas mais altas do mundo e oferece uma vista panorâmica impressionante da cidade. Já ouviram falar do Festival de Cinema de Tóquio? Ele é um dos mais antigos e respeitados festivais de cinema do mundo. Muitos filmes incríveis já foram exibidos lá, e é um evento super importante para a indústria cinematográfica. Falando de música, a tradicional japonesa é muito interessante. Ela inclui instrumentos como o shamisen, o koto e o taiko. São instrumentos bem diferentes dos que a gente está acostumado a ouvir, e a música japonesa tem um estilo bem único. E vocês já viram as gravuras em madeira japonesas? É um estilo de arte chamado Kiyu-e, e é muito famoso por suas imagens belas e coloridas. É incrível ver como eles conseguem fazer detalhes tão perfeitos nas gravuras. Por fim, a cerâmica japonesa é conhecida por sua simplicidade e beleza. Existem muitos estilos diferentes, como a cerâmica Haku e Hage, que são muito valorizados em todo o mundo. Ah, e não podemos esquecer das famosas águas termais do Japão, as onsen. Elas são conhecidas por seus benefícios terapêuticos, e é muito comum encontrar hotéis com essas águas quentinhas em todo o país. O sumo é um esporte bem curioso, em que os lutadores tentam empurrar uns aos outros para fora de um ringue. É um esporte tradicional e extremamente popular no Japão.
O país abriga 6 grandes torneios de summon a cada ano, conhecidos como Onbashi, ou Gran Summon Tournament, que ocorrem em diferentes cidades japonesas nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. O Nagoya Basho, realizado em julho na cidade de Nagoya, é o mais prestigiado desses torneios, mas todos eles são considerados importantes eventos culturais no mundo do summon japonês. Além do summon, o Japão é famoso por outras artes marciais como o Kendo, o Judô e o Karatê. O Kendo é uma forma de esgrima japonesa, enquanto o Judô e o Karatê se concentram em técnicas de luta e defesa pessoal. Já o beisebol é um esporte que se tornou muito popular no Japão, e muitos jogadores japoneses ficaram famosos nos Estados Unidos. É incrível como o esporte pode unir culturas tão diferentes. E o Judô? É uma luta que foi desenvolvida no Japão no final do século XIX e tem uma filosofia bem interessante por trás. É uma arte marcial que busca o equilíbrio entre corpo e mente e é muito praticada em todo o mundo. O Karatê é outra arte marcial que se originou no Japão, mas que se tornou muito popular em todo o mundo. É uma luta que exige muita disciplina e foco, e é incrível ver a técnica dos lutadores. Por fim, o golfe também é um esporte bem popular no Japão, e muitos campos de golfe podem ser encontrados em todo o país. É uma atividade que combina relaxamento e competição, e é muito apreciada pelos japoneses. O Monte Fuji é uma montanha localizada na ilha de Honshu, no Japão, e é o ponto mais alto do país, com uma altura de 3.776,24 metros. É um dos símbolos mais icônicos do Japão, e a sua imagem é amplamente reconhecida em todo o mundo. O Monte Fuji é um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez de 1707 a 1708. A sua forma icônica cônica foi criada através de sucessivas erupções vulcânicas que moldaram a sua forma atual ao longo dos séculos. A sua última erupção teve como consequência a criação do Lago Ashi, que se encontra nas proximidades da cidade de Hakone. O Japão é conhecido por ser um país seguro por diversas razões. Uma das principais razões é o fato de que o país tem uma cultura de respeito e cooperação, na qual os indivíduos tendem a agir em benefício do bem comum. Além disso, o Japão tem um sistema de justiça criminal rigoroso e eficiente, o que desencoraja a criminalidade. As penas para crimes no Japão são geralmente severas, com penas que podem incluir prisão, multas, trabalhos forçados e até mesmo a pena de morte em casos graves. O Japão também tem uma forte presença policial em todo o país. A polícia japonesa é altamente respeitada e tem uma boa reputação por sua eficácia na prevenção e solução de crimes. Mas voltando às curiosidades, sabiam que a língua japonesa tem 3 sistemas de escrita diferentes? Isso mesmo, o hiragana, katakana e kanji. Além disso, o Japão é o lar de mais de 100.000 templos e santuários. Essas curiosidades são apenas a ponta do iceberg da cultura fascinante e diversificada que o Japão oferece. Esperamos que este guia tenha pincelado o quadro da história, patrimônio e inovação que tornam o Japão um destino único e emocionante. Se você tiver a oportunidade de visitar o país, não deixe de experimentar a culinária local, explorar os templos antigos e descobrir as muitas atrações que este país incrível tem a oferecer. Afinal, cada visita ao Japão é uma oportunidade de experimentar algo novo e fascinante. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Japão, o país do sol nascente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal 5 Minutos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, se você tem alguma sugestão de país ou tema que gostaria de ver aqui, deixe um comentário abaixo. Até a próxima viagem!